Olá, voltei aqui com mais uma aula, né? Hoje, sexta-feira, e a Tita está aqui para trazer na primeira aula para vocês aqui esse conteúdo aqui. Nós já vimos, vamos revisar hoje. Palavras com R, com RR e com R brando. Você lembra desse conteúdo? Vamos lembrar. As palavras com R, né? O R, um R só, ele sempre está ou no início de uma palavra, né? Ou quando ele está antes ou depois de uma consoante. E quando a palavra ela tem um R só no início ou no meio da palavra, antes ou depois de uma consoante, ele está aí sendo um R forte. Por exemplo, na palavra rapaz, o R está no início. Na palavra raposa, e o R está, um R aí no início da palavra, está o quê? Bem forte, não é isso? E nós temos aqui o RR também, né? Lembrando o quê? Quando a palavra está aí, com o R perto de uma vogal, entre duas vogais, o R ele fica com um som fraquinho, certo? Então, para o R ficar mais forte quando ele está aí entre duas vogais, ele precisa ser 2, certo? Então, quando nós colocarmos o R aí no meio das palavras onde tem vogais, para poder ele ficar mais forte no meio de duas vogais, nós precisamos de 2 R's, certo? E o R brando é aquele R que treme um pouquinho, igual na palavra trem, igual na palavra treme, né? Muito bom. Então, nós temos aí um R, que é sempre usado no início de uma palavra, ou no meio da palavra próxima a uma consoante, né? O RR, que nós precisamos colocar 2 para ele ficar forte quando ele está aí no meio de duas vogais. E o R brando é aquele R que dá o quê? Uma tremidinha. E para você estar lembrando bem aí desse conteúdo, a tia vai estar passando o videozinho para você aí no nosso final de aula. Assiste o vídeo e depois que você terminar de assistir o vídeo, que você tirar todas as dúvidas, né, de palavras com R, com RR e com R brando, você vai pegar o seu livro de caligrafia, porque você vai aí tanto estar treinando o nosso conteúdo, como treinando a sua letrinha. Nas páginas 14, 15, 16 e 17, certo? Então faz aí a atividade com muito capricho, com carinho, e qualquer coisa fala comigo lá no grupo, certo? Então, muito bem, até mais! Sobre os sons da letra R, ele possui 2 sons, podendo ser forte ou podendo ser fraco. Isso mesmo, vai depender da posição que a letra ocupa dentro da palavra. Bom, o R inicial, quando ele começa na palavra, ele possui o som forte. Veja bem, rato, rei, rede. Veja como nós entonamos o som da letra R. E quando ele está no meio da palavra, entre vogais, como em cadeira, jacaré, arara. Observem que tem uma vogalzinha antes e uma vogal depois da letrinha R. Nesse caso, ele tem um som fraco. E quando o R vem no meio da palavra, depois e antes vem uma consoante, como em genro e guarda. Aqui nós temos um som forte. Observem que na palavra guarda, ele aparece no final da sílaba. Também possui um som forte. Mas tem uma outra situação em que o R também é forte, mesmo no meio da palavra e mesmo acompanhado de vogais. Mas para que isso ocorra, é preciso que nós colocamos 2 R's
para que assim a palavra fique correta. Por exemplo, em carro. A palavra carro tem o som forte porque tem 2 R's. Se eu deixar apenas um R, ela vai mudar de som e também de significado. Se eu tirar um R de carro, vai virar caro e não carro. Então, nesse caso, ela passaria a ter som fraco.